Campeões, muito bem-vindos ao MTL e sem tempo a perder, começamos já pelo norte do país, onde a Juventus se juntou à lista de clubes que tem PP debaixo de olho. A verdade é que os responsáveis da Vecchia Senhora procuraram informações sobre o craque portista e a resposta que receberam foi a mesma que Pinto da Costa já usou em situações semelhantes com outros atletas. Ou pagam a cláusula ou não há conversas. No caso de PP, o valor em causa são 75 milhões de euros desde a renovação de contrato consumada em outubro de 2022. Ora, se esta cláusula protege o Futebol Clube do Porto do assédio dos gigantes endinheirados, mais ainda do emblema italiano que no passado só comprou 5 jogadores acima desse valor. Ronaldo por 117 milhões, Higuaín por 90, Matias de Ligt por 85,5, Dusan Vlahovic por 81,6 e Arthur Melo por 80,6 também. Porém, a Juve sabe que tem de investir bem para tentar recuperar o título nacional, sabendo que os rivais também estão fortes neste defeso e poderá estar tentada a avançar comum à proposta nas próximas semanas. PP refira-se tem passaporte italiano e o Grêmio, antigo clube do jogador, tem direito a 12,5% de uma mais-valia de uma futura transferência. A segunda época no Futebol Clube do Porto foi de afirmação e crescimento para PP, completou 55 jogos pelos azuis e brancos, só falhou 1, marcou 5 e ainda deu 10 a marcar. Atuando como extremo nos dois flancos, lateral direito, segundo avançado e até terceiro médio, essa polivalência e este rendimento demonstrado são mais-valias que agradam aos clubes que já manifestaram interesse. Também se juntam ao rol Newcastle, Arsenal, PSG e clubes sauditas, que também têm o portista debaixo de olho e com quase 2 meses de mercado de transferências pela frente, tudo pode acontecer, sendo certo que Sérgio Conceição não quer perder uma das peças mais importantes do seu xadrez e Pinto da Costa só admite receber propostas no valor da cláusula. Quanto ao jogador, segundo o Jornal do Jogo, mantém-se tranquilo e aliado disto tudo, tendo inclusive já regresso ao Porto para preparar a pré-época. No final da última, recorde-se, já tinha dito qual a sua vontade em entrevista ao mesmo jornal. Se vou ficar, tenho contrato, por isso posso dizer que sim. Espero que a próxima época possa ser ainda melhor e possa retribuir ainda mais do que nesta. O meu foco é apenas o Futebol Clube do Porto. A SAD do Futebol Clube do Porto tem cerca de 45 milhões de euros para investir em reforços neste mercado de transferências, uma verba, sublinho, semelhante à época passada, apesar de não se terem verificado ainda vendas para equilibrar o exercício financeiro anual que encerrou a 30 de junho. A sociedade tem uma boa margem de liquidez para ir às compras nas próximas semanas, de forma a oferecer a Conceição os jogadores que este pediu para ter um plantel capaz de recuperar o título nacional perdido para o Benfica e manter a competitividade da Liga dos Campeões. Fran Navarro será o que tudo indica o primeiro a chegar. A oficialização pode acontecer ainda esta semana, num investimento que rondará os 7 milhões de euros, ficando o restante do valor para contratar um médio para preencher a vaga deixada pela saída a custo zero de Uribe, bem como um lateral direito para concorrer com João Mário e permitir que PP só jogue no ataque. Para isto temos Bruno Onemaeshi. São essas as prioridades e depois tudo dependerá de eventuais saídas. Certo é que Pinto da Costa e os administradores responsáveis pelo futebol, Vítor Bahia e Luís Gonçalves, já estão no terreno à procura de melhores soluções, tendo os alvos bem identificados, tanto no mercado nacional como internacional, nomeadamente no sul-americano. A pré-época arranca na sexta-feira, dia 7, mas até lá não é de prever que existam novidades, além de Navarro, mas Conceição espera receber os reforços quanto antes. Fechamos as notícias então do Futebol Clube do Porto, que está a acompanhar a situação de Nico Gonzalez, o médio do Barcelona cedido na última época ao Valência e que tem o seu futuro em 2023-2024 ainda por definir. Por esta altura, a bola está do lado do Barcelona, quando a sua chegada ao Camp Nou no decorrer da temporada passada, Xavi Hernández deu continuidade à aposta feita por Ronald Koeman no médio, o que lhe permitiu disputar um total de 37 jogos pela equipa principal dos culé nessa temporada. Com a reformulação do projeto sob o comando do espanhol, Nico Gonzalez foi encaminhado por empréstimo para o Valência e tem agora o futuro em aberto. Antes do final da sua época de estreia na equipa principal dos Blaugrana, o jovem hoje com 21 anos passou a integrar a carteira de Jorge Mendes, tendo sido o português a negociar a posterior renovação contratual, assim como face à decisão de Xavi, a cedência temporária sem opção de compra ao Clube Che. Neste momento, todos os cenários negociais, desde um simples empréstimo sem opção de compra até uma transferência imediata a título definitivo, estão em aberto. 21 milhões e meio, Gyökeres quase fechado no Sporting. O jogo de paciência continua, mas pode estar perto do seu desfecho, depois de os Leões terem colocado sobre a mesa uma derradeira oferta. A transferência de Victor Gyökeres do Coventry para Alvalade pode tornar-se em mera questão de dias ou até horas. A chave está então
nos valores. A SAD Leonina confia que poderá resolver o processo durante esta semana, a certeza de que a bola agora está do lado dos ingleses, que terão de dar resposta aos números apresentados pela administração de Frederico Varandas. De acordo com o Daily Mail, esta fasquia poderá estar nos 21 milhões e meio, uma quantia que ultrapassa por pouco os 20 milhões que Varandas admitiu pagar pelo ponta de lança e que ao mesmo tempo fica mais próxima daquilo que o Coventry sempre exigiu, não os 20 milhões de euros, mas de libras, que equivalem a qualquer coisa como 23,2 milhões de euros. A distância, como se percebe, está quase diluída, na medida em que já é inferior a 2 milhões, isto sabendo que o Sporting quer manter parte deste montante dependente de objetivos, mesmo que de fácil concretização, além de aceitar repartir a mais-valia de uma futura venda. Esta derradeira aproximação entre Sporting e Coventry teve o efeito de afastar outros potenciais pretendentes, por Gyökeres, que fez 40 golos em 2 épocas. Depois de Everton, Fulham e Wolverhampton terem sido da corrida, o Daily Mail acrescenta que também o West Ham e o Brentford desistiram de alimentar o leilão, o que significa que Gyökeres está no bolso do Sporting. Para confirmar em breve, caso contrário, como adiantámos ontem, há plano B e alternativas. Se a transferência chegar a bom porto, como é a expectativa em Alvalade, Gyökeres vai tornar-se no jogador mais caro de sempre dos Leões. O maior investimento da SAD Leonina é até hoje os 16 milhões de euros aplicados na contratação de Paulinho, ainda que o negócio tenha incluído a compra pelo Braga de Borja por 3 milhões de euros. Vamos para o outro lado da segunda circular, onde Tati Castellanos é o ponta-lança que o Benfica tem acertado para reforçar o plantel caso Gonçalo Ramos entre para o rol de transferências milionárias das águias. Mas há mais clubes de olho no dianteiro de 24 anos. Segundo noticia a imprensa italiana, a Lazio tem como principal alvo para o ataque o avançado que marcou 14 golos pelo Girona. O preço esse está definido, são 15 milhões de euros. Quem também estará em negociações avançadas com os italianos é o lateral húngaro Milos Kerkez. Segundo as notícias, Maurizio Sarri quer o jovem no clube de Roma e o jogador estará interessado em transferir-se. Com o Jurasek muito interessado em vir para a luz, João Vítor também pode ser um lateral adaptado dos encarnados. Ele que esteve cedido ao Nantes vai regressar ao plantel e será uma das opções para o eixo defensivo. No entanto, o Jornal Notícias apurou que o brasileiro entra também nas contas para a lateral direita, uma função que não é nova e que agrada a Schmidt. João Vítor acabou a época passada no futebol francês, tendo sido utilizado em 16 jogos e em determinadas situações jogou mais descaído para o corredor. O brasileiro terá agora uma nova chance na luz e surge renovado com a polivalência que lhe permite entrar nas contas do técnico alemão. Essa função foi desempenhada por Bá e Gilberto na época passada, ao que tudo indica, o último está de saída para o Brasil. O jogador é alvo de interesse de vários emblemas canarinhos, com o Bahia à cabeça, e pode ser negociado. Segundo a imprensa daquele país, os encarnados exigem 4 milhões de euros por Gilberto, valor semelhante ao da aquisição. Todavia, ainda segundo a mesma fonte, terão reduzido a pretensão para 3, o jogador terá entendimento salarial com os baianos. Com o processo negocial ainda em curso, é crível que Gilberto esteja presente no arranque dos trabalhos do Benfica já na próxima quarta-feira. O plantel concentra-se numa primeira fase para realizar os indispensáveis exames médicos. A equipa passa para o final da semana no Seixal e embarca domingo para a Inglaterra, onde cumpre estágio até dia 15 de julho. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.